Em 2014, o México ficou aterrorizado com um caso onde várias partes de um corpo estavam sendo encontradas pela cidade. A suspeita inicial era que tudo havia sido feito por um serial killer. Porém, era muito pior do que todo mundo imaginava. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais falação, bora logo pro vídeo. Maria Alejandra Lafuente Casco tinha 40 anos quando tudo aconteceu. Ela era uma mulher muito bonita, chamava atenção por sua beleza. Com seus longos cabelos pretos e seu porte atlético, ela era frequentemente vista em academias, salões, adorava cuidar de sua aparência e era bem vaidosa. Ela era filha do psiquiatra Alberto Lafuente, que também tinha muita influência por todo o México. Segundo os passos do pai, ela se formou então na área da psicologia em uma das melhores universidades do país. E ela começou a trabalhar como psicoterapeuta, abrindo inclusive a sua própria clínica com a ajuda do pai. Em seu consultório, ela atendia só mulheres com distúrbios, depressão, manias, e aos poucos ela foi se tornando muito conhecida e muito popular também nesse ramo. Ela se casou pela primeira vez e desse casamento ela teve 2 filhas. Porém, o relacionamento não deu certo e Alejandra queria mais do que aquilo. Então, eles decidiram se separar. E esse homem ia, inclusive, praticamente todos os finais de semana até a casa passar um tempo com as filhas. Em 2012, foi encontrado próximo à sua casa um balde com uma cabeça humana e um braço. Porém, na época, não puderam atrelar esse crime como algo feito por ela ou alguém de sua família, já que não tinha provas contra isso. Nesse mesmo ano, a Alejandra pediu para que seu ex-marido fosse até a casa e pediu para que ele esperasse no sofá enquanto a sua filha viria para fazer uma surpresa para ele. Ele até estranhou que o sofá estava com um plástico em cima, mas ele nem chegou a falar nada. Ela desconversou, dizendo que por conta dessa surpresa, ela precisava cobrir os seus olhos e assim ela colocou uma venda em seus olhos. No momento que ele percebeu que as suas filhas não estavam na casa, ele foi atingido por uma pancada na cabeça. Porém, ele conseguiu tirar as vendas dos olhos, pedindo para que ela se acalmasse, o que não aconteceu, já que ela continuou batendo sem parar com um atiçador de lareira. Ele tentou fugir da casa, mas o local estava trancado, e então ela pegou uma faca de cozinha e atacou o homem no abdômen e nas costas. Depois, ele conseguiu segurá-la, tirou a faca da mão e conseguiu fugir. Nesse momento, a sua filha tinha acabado de chegar em casa e ela mudou ali toda a situação como se ela estivesse sendo agredida pelo ex-marido. Então, ela chegou a ser presa por tentativa de homicídio, porém os seus advogados alegaram legítima defesa, dizendo que seu ex-marido era um homem agressivo, violento e que ele teria atacado. Alegaram também que ele teria entrado na casa sem informar a intenção para pegar e sequestrar as suas filhas. Porém, na época, ela foi condenada a 1 ano de prisão por conta disso, o que obviamente ela não cumpriu nem metade, nem um mês, por conta da influência do seu pai na região, já que ele era um homem muito rico. Então a sua pena foi suspensa e não demorou muito para que ela voltasse ao seu trabalho. Houve inclusive pessoas que se juntaram pedindo por justiça em seu nome e ela inclusive se tornou até uma pessoa notória na participação de casos de mulheres indefesas contra homens abusivos, mulheres que sofrem na mão de seus maridos, ex-maridos, e cada vez mais ela criou essa imagem e isso se popularizou de uma forma que se tornou algo muito bom até para o seu marketing pessoal, para o seu trabalho. Ela começou a tratar essas mulheres. Um tempo depois a isso, ela conheceria então o Alan Carrera Cuellar, de 41 anos. O Alan era também um empresário muito conhecido, muito rico na região. Ele era dono de uma rede de lojas de construção e era também de uma família de grande porte. Os seus pais também eram muito conhecidos e tendo até uma certa fama como uma das famílias mais ricas do México. Mesmo que seu pai fosse uma pessoa muito rica e muito famosa no local, o seu pai também tinha uma certa
ligação com o tráfico nessas empresas. Inclusive, o Alan chegou a ser preso quando ele trabalhava em uma delas durante um tempo por conta dessa ligação com o tráfico de drogas, mas ele foi liberado e começou então a focar no seu trabalho, se tornando até quase maior que o seu próprio pai. Ele havia sido casado também uma outra vez, teve inclusive uma filha, porém o casamento não deu certo e eles também acabaram terminando. Depois desse término, ele entrou em uma depressão profunda, se envolvendo com álcool, drogas, e nessa fase de sua vida ele conheceu então o psiquiatra Alberto Lafuente, que era então o pai da Alejandra. Na época, inclusive, a ex-mulher do Alan também chegou a procurar o Alberto, que orientou para que ela procurasse a sua filha, já que ela dava atendimento especializado para mulheres. E assim ela o fez. Porém, durante todas as consultas, a Alejandra se tornou até interessada em saber quem era aquele homem que parecia tão bondoso, tão rico, tão conhecido, tanto quanto ela. Em uma dessas consultas, ela orientou essa ex-mulher a levar o seu ex-marido para uma consulta em grupo, porém o seu intuito não era ajudar, e sim seduzir o homem. E aos poucos eles foram conversando e ela foi jogando todo o seu charme, depois eles já marcaram um encontro, um jantar e eles começaram um relacionamento. Ainda mais rápido do que esse relacionamento, em 2011 eles marcaram um casamento. Porém, esse casamento foi marcado pela Alejandra, não foram enviados nenhum convite para a família do Alan, nada foi divulgado. Porém, a família dela foi convidada, a dele não. E segundo ela, tudo estava sendo muito modesto, então não tinha por que convidar a família dele. No começo do relacionamento, era até um casamento feliz, porém não demorou muito para que a Alejandra começasse então a mostrar de fato a sua face. A mulher simplesmente não socializava direito com ninguém. Sempre se mostrava muito nervosa, briguenta. Ela arrumava discussões em qualquer lugar que eles fossem. Eles brigavam muito em ocasiões onde estavam em grupo, festas, saindo com os amigos, qualquer ocasião ela arrumava alguma briga. Isso aos poucos foi se tornando bem complicado, até porque o Alan acabou se afastando de toda a sua família, todos os seus amigos, por tudo que estava acontecendo e, claro, também por conta do casamento que ninguém foi convidado. Um certo dia, a Alejandra decidiu olhar o celular do marido e ela teria encontrado algumas mensagens onde ele teria conversado com algumas mulheres. E ali se iniciou então mais uma discussão onde ela alegava que ele estava atraindo. Depois disso, pelas palavras da Alejandra, ele teria a humilhado e a agredido. Depois dessa briga, ele chegou a tentar passar um tempo com sua família, comemorando um aniversário do seu avô, onde era meio que clássico que juntasse toda a família ali, mas a família dele sempre deixou muito claro que a mulher não era bem-vinda lá. E isso deixou a Alejandra ainda com mais raiva. Depois disso, ele voltou para casa, era em outubro de 2014, e desde então ele não foi mais visto. Naquela época, ele chegou a mandar um SMS para sua família, dizendo que ele já estava em casa, são e salvo. Que todo mundo até estranhou logo de primeira, porque eles não estavam muito bem ali com a família. Depois de um tempo, ele não foi ao trabalho, ele não foi em eventos que eram muito importantes para a carreira dele, e as pessoas começaram a especular o que poderia ter acontecido com ele. O que aconteceu foi que quando ele voltou de viagem, a Alejandra então deu um remédio para ele dormir, e quando ele deitou na cama, ela o sufocou com um travesseiro. Ele era um homem muito grande, ela teve uma certa dificuldade, mas ela conseguiu então acabar com a vida de seu marido. E depois, como ela não tinha forças para tirá-lo do local, ou então sumir com seu corpo, ela decidiu pegar uma serra elétrica na casa do vizinho e acabou cortando todas as partes do corpo de seu marido. Depois ela colocou tudo em sacolas e depois em uma mala para ela conseguir então tirar da casa. Pensando em tudo, ela tirou inclusive os seus dentes e os seus dedos por conta das unhas para não ser identificado. Quando ela saiu de casa levando a mala, uma vizinha até achou estranho porque ela estava tentando fazer muita força ali para levar essa mala e a vizinha até pensou, né? Onde que estava o marido que não estava ajudando ela ali a levar aquela carga tão pesada. E não demorou muito para que tudo fosse encontrado aos poucos. Em novembro daquele ano, o torso foi encontrado no bairro Roma e os braços e pernas foram encontrados no bairro Tlalpan. E um grupo de crianças que estava brincando em um parque encontrou o saco com a cabeça de Alan. Porém, até então, não sabiam de quem era aquele corpo. E de início achavam que eram partes aleatórias de várias pessoas e que tudo era
realmente cometido por um serial killer. Durante esse período, ela dizia que o Alan estava em uma viagem de negócios e ela respondia às pessoas, respondia SMS informando tudo como se fosse ele. Mas ela mandou mensagens até para os seus familiares, para os seus amigos, inclusive para as pessoas que ele não estava conversando, que ele não tinha mais contato. Então as pessoas começaram a achar tudo muito estranho. Nesse período, ela também ficou certamente reclusa, não estava atendendo, não estava trabalhando, e o pai dela entrou em contato com os pais dele perguntando se tinham alguma notícia dos dois. E quando eles responderam sobre a tal viagem de negócios, a mensagem que eles responderam, o pai dela achou tudo muito estranho, já que a filha teria reclamado de estar em depressão devido à traição do marido. E eles estavam inclusive procurando a Alejandra porque queriam interná-la. Conforme tudo era sendo investigado, não demorou muito que a perícia então descobrisse que as partes do corpo era referente a apenas uma pessoa, o corpo de Alan. Então foi aberto um pedido de busca e apreensão na casa de Alejandra e logo encontraram as partes que faltavam. No caso, os dentes e os dedos foram encontrados. Com isso, Alejandra foi presa e ela tentou alegar a legítima defesa, dizendo que tinha problemas psicológicos, que ele tinha atraído, que ele tinha agredido, tudo que ela disse da outra vez e que tinha dado certo antes, mas dessa vez não teria como. E dessa vez tinha também a testemunha da vizinha que alegou ter visto ela saindo com a mala e que ela estava muito estranha, que ela ficava olhando para os lados e que alguma coisa ela estava escondendo. Devido à sua influência, ela chegou a ser internada em uma clínica psiquiátrica, enquanto os seus advogados tentavam alegar insanidade. Porém, ela não fugiu da condenação. E mesmo assim, após seu julgamento, ela foi então condenada a 46 anos de prisão, do qual ela permanece presa e pagando por seu crime. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais. E se você também tem alguma sugestão de caso, deixa aqui nos comentários ou lá no Instagram, que aos poucos eu vou trazendo pra vocês. Então foi isso. Muito obrigada. Valeu e tchau, tchau.